Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai assim iniciando mais uma videoaula de desenho. E todo desenho ele é uma forma de linguagem, não é? É uma maneira da gente expressar alguma coisa. Vou desenhar aqui um ovo, tá bom? E muita gente acha que desenhar um ovo é só desenhar só a forma, né? Para muita gente já está pronto. Mas o desenho ele não se resume só na sua forma, não é? Ou seja, na sua silhueta, na sua forma. Isso por si só não define um desenho. Então, para a gente fazer esse desenho ficar mais bem formado, a gente deve criar uma linguagem que defina, ou seja, que afirme o que é esse desenho. Então a gente começa a executar recursos, não é, que afirmem que esse desenho realmente é um ovo. Então aqui tem primeiro eu fiz aqui a forma, né, em que compõe o desenho, e agora fiz aqui a sombra, ó, com pequenos X, ó. Com pequenos X eu fui criando essa área mais escura, que é a sombra. É só dar uma esfumada e a gente suaviza melhor o grafite aqui no papel, e isso me dá uma melhor compreensão daquilo que estou fazendo. E o desenho fica mais suave também, agradável de se ver. Então a gente já começa a entender melhor, não é? Que isso aqui é um ovo. Porque aqui tem a área de iluminada e aqui tem as áreas sombreadas. Eu vou escurecer cada vez mais próximo aqui, ó, a essa linha aqui, ó, de limite da parte baixa do ovo. Vou esfumar. Depois eu pego o lápis mais clarinho que eu tiver e avanço, não é? Essas partes mais escuras com o lápis mais clarinho, criando assim um meio tom. Aliás, aqui, ó, sombra, tom, meio tom. Pego o lápis mais escuro e reforço as áreas mais sombreadas do desenho. Com isso a gente já tem aqui, ó, aquilo que a gente quer transmitir no desenho. O que acontece? Esse objeto que nós desenhamos, no caso o ovo, ele está flutuando aqui sobre o papel, não é? E o que vai dar realismo é a sombra aqui abaixo, porque vai assentar esse desenho, né, sobre uma superfície que condiz com a realidade, não é? Nenhum objeto ele fica parado, flutuando no ar, a não ser um objeto que voe, avião, ou inseto, algo desse tipo. Mas fora isso, vai estar sempre assentado sobre uma superfície. E a gente vai sombrear aqui embaixo, sempre abaixo do objeto, é a área mais escura, tá? E à medida em que essa sombra ela vai se afastando, aí ela fica um pouco mais clara. Você trabalha isso com um lápis mais claro também, tá? Suavizando. Então você aprende que num simples desenho, não é por ser simples que a gente vai deixar de fazer os detalhes que sempre devem acompanhar o desenho, ou seja, luz e sombra e as suas formas originais, não é? Então, pessoal, eu acertei a sombra deve estar para cá, não é? Porque se a luz está batendo aqui, ela vai jogar a sombra para este lado e não para o outro, como eu fiz anteriormente. Então, já corrigi isso, a gente só vai agora afirmando essa cor. E como eu já falei nessa aula, a área mais escurecida mesmo é bem abaixo aqui, ó, do objeto, tá? A sombra mais intensa, ou seja, a sombra mesmo, né? Que aqui é a sombra e depois meia sombra aqui, ó, meio tom.
para identificar melhor o nosso desenho, ou seja, para expressar melhor, essa é a palavra, para a gente expressar melhor o nosso desenho, a gente vai criar novos detalhes que identifiquem aquilo que a gente está fazendo, tá? Então eu vou criar aqui, ó. Vou criar um ovo instalado aqui, tá bom? E a gente, depois de ter feito isso, a gente vai fazer a mesma coisa, ou seja, a gente vai sombrear, não é? Esse novo objeto que a gente colocou aqui. Sempre colocando a sombra de maneira suave e esfumando. A gente não vai escurecer muito a clara, não é? Porque é algo transparente, então esta vai ficar com uma sombra ainda mais clara, tá? Não pode ter muita intensidade de sombra nesse detalhe do desenho. Então a gema do ovo ela vai ter um pouco mais de sombra aqui abaixo dela. Já a clara, ela não pode ter muito sombra em cima. Tem um pouco mais de sombra aqui por conta da a luz está batendo desse jeito. Então aqui vai ficar um pouquinho mais escurecido, sim. Mas no demais é um lápis bem clarinho que a gente vai trabalhar aqui a clara, tá? Sempre esfumando. E depois de esfumar, você reforça as áreas onde requerem, né, ser reforçadas com grafite. Essa área aqui de cima da clara, ela deve estar bem clarinha também, tá? Porque é onde bate a luz. Onde a luz ela bate diretamente, então deve estar mais clarinho. E com um lápis bem preto, o mais preto que você tiver, você vai fazer as áreas mais escurecidas do trabalho, tá bom? Então é assim, gente, tudo, né? Todo o trabalho, ele deve ter luz e sombra. Todo desenho deve ter luz e sombra, senão ele fica fora da realidade e com isso ele perde em valor. Quem observa o seu desenho, se não tiver luz e sombra colocada da maneira correta, quem observa não vai dar muita importância, tá? Então você vê que é um desenho simples, né? Muito simples, mas que como foi trabalhado com carinho, com cuidado, ele ganha um valor a mais, não é? Agora, para informar melhor o nosso desenho, ou seja, como no início do vídeo eu já falei que desenho é uma forma de linguagem, essa linguagem ela deve estar bem clara, ela deve ser bem direta e objetiva para quem estiver vendo o desenho, entenda, não é? Compreenda. A gente vai completar aqui a clara como se tivesse espalhado para cá, ó, tá? Isso é muito importante, você observar bem o que você está fazendo, que é para você não se perder naquilo que você está transmitindo. Observe bastante e veja o que está faltando. Então, pessoal, está assim terminada mais uma aula de desenho. E se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like, tá? Deixe de curtir o vídeo não. Assim você vai estar ajudando a gente a continuar a fazer novas videoaulas. Agradeço a todos, tá? Muito obrigado. Abraço. Fiquem com Deus.